Estamos aí passando pela semana da Páscoa, certo? E muitas pessoas tiram essa semana, que é chamado de Semana Santa, para se santificar, falar do Senhor, lembrar das maravilhas que Ele fez, lembrar da crucificação, da ressurreição de Cristo. E antes de eu entrar na minha mensagem, eu quero explicar para vocês o significado da Páscoa para nós, tá? A Páscoa ela é uma festividade mais significativa no nosso calendário cristão, certo? Ela é celebrada globalmente por meio de diversas tradições e rituais. E falam bastante sobre Jesus Cristo, conforme registrado na Bíblia. Fala sobre a crucificação e nos lembra sobre a ressurreição de Cristo. E dentro da nossa comunidade evangélica, a gente celebra a Páscoa de diversas formas, né? Tem muitas denominações que têm as suas tradições específicas de passar essa semana. Tem pessoas que ficam sem comer o peixe, né? Hoje muitas pessoas ficaram sem comer carne, só comendo o peixe. Tem pessoas que tiram a semana inteira para se santificar. Pessoas que tiram a semana inteira, né? Esses 7 dias, para poder glorificar o nome do Senhor. Para poder sempre estar lembrando todos os dias, fazer uma oração de agradecimento, né? Pelo ato de cruz que o Senhor fez por nós. Então há milhares de maneiras de ser celebrada essa época festiva, tá? No entanto, de modo geral, os fiéis reconhecem essa celebração como um momento sagrado para refletir, no contexto geral, sobre a ressurreição de Cristo e o ato de amor. E agora que vocês entendem um pouquinho sobre o significado da Páscoa, que não tem nada a ver com o nosso coelhinho da Páscoa ou chocolate, apesar que é muito bom ganhar um chocolatinho, hoje eu vim trazer para vocês uma mensagem que se encontra em João 3,16, tá? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha então a vida eterna. Glória a Deus. Por que eu quis trazer hoje a mensagem da Páscoa? Porque estamos a poucos dias do domingo de Páscoa. E houve ali, naquele momento da crucificação, um ato de amor feito por nós. E que muitas das vezes a gente só se lembra nesse dia. Ou, para quem é evangélico aqui sabe que a gente lembra muito na Santa Ceia. Mas muitos não dão valor para o ato que houve na cruz. Que foi pela minha vida, que foi pela sua vida. O amor de Deus, querido, ele é um vasto oceano. Que nos cerca de compaixão e misericórdia. O Senhor nos encontra quando nós nos vemos rodeados pela escuridão. Aquela cruz, ela pertencia a nós. Ela pertencia a mim. Ela pertencia a você. E na cruz, Jesus ele se entregou. Mesmo sabendo sobre todas as dores que iam ser levadas sobre ele. Mesmo sabendo que ele teria que largar o teu lugar de honra lá nos céus e descer para morrer pela criação. Que muitas das vezes não lembra nem da principal existência de Cristo. Que não agradece. Que não busca intimidade. Que muitas das vezes mal acredita nele. Mas em todo momento Deus ele tem sido tão bom conosco para chegarmos até o dia de hoje, que no meio de toda a situação que está passando na sua vida hoje, milhares de coisas não aconteceram que deveriam acontecer porque o inimigo investe alto na minha e na tua vida, porque ele te ama e tem livrado você. E às vezes a gente é tão ingrato de lembrar
que Deus existe só nos momentos de dor, de tribulação, e esquecemos que Deus, nos piores dias, está lá. Sempre esteve lá. E o amor do Senhor, ele é maior do que a escuridão que te ronda. Ele é maior do que essa sensação de desprezo e solidão que você está passando. Muitos na vida passam por uma situação que é ser órfão de pai. Mas há um pai que está no céu, que entregou o seu único filho em um dia, por amor àqueles que muitas das vezes não reconhecem esse amor. Tem uma solidão que existe dentro de nós, que é uma solidão que não consegue ser preenchida por nada mundano, nada. Você pode ter a casa dos teus sonhos, mas se você não tiver Deus, a solidão continua lá. Você pode ter o carro do ano, se não tiver Deus, a solidão continua lá. Você pode estar vivendo um relacionamento estilo dorama, mas se não tiver Deus, haverá uma solidão que continuará lá. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse amor que nos constrange. Um amor que mesmo mediante a dor, ao sentimento de medo e rejeição que nós temos, tem cuidado e zelado de nós. Um amor que não pode ser comparado com nada nesse mundo. Quando não conhecemos a Cristo, somos criaturas. Mas quando conhecemos a Cristo, nos tornamos filho. Quando reconhecemos que Ele é o nosso Pai, nos tornamos filho. E como todo bom pai, Ele cuida, guarda, zela, protege. Tem muitas coisas que a gente pede a Deus, que Ele só não faz porque Ele sabe as punições e as consequências horríveis que teriam e que nós não conseguiríamos suportar. Tem muita coisa que um filho pede ao seu pai, mas ele não dá porque ainda não é o tempo. Tem muitas coisas que a gente pede a Deus e Ele nos prepara para poder receber. E como um bom pai, Ele tem prazer em presentear os teus filhos. E como um pai, Ele também faz sacrifício pelos teus filhos. E esse sacrifício de amor, que foi pago uma vez na cruz, que nunca mais precisará ser pago, aonde lançou por terra tudo aquilo que nos afastava de Deus, que foi feito por Jesus em uma cruz, aonde como cordeiro foi levado ao matadouro, e que ficou calado, levando sobre si todas as nossas culpas, mas que não voltou atrás daquilo que Ele tinha se proposto a fazer por nós, por amor. Por amor Ele se entregou. Por amor Ele foi humilhado. Por amor Ele sofreu grandes dores. Por amor. Por amor. Não somos nada e não merecíamos tão alto amor. Mas mesmo assim Ele se entregou para que hoje você tivesse vida. Para que hoje você tivesse direito de conversar com Ele dentro do teu secreto, sem ninguém precisar. Ele ser seu principal intercessor. Ele colocou sobre você o Espírito Santo, que cuida, guarda, zela. Por amor. Por amor Ele subiu aos céus e está preparando lugar de honra para nós, para um dia estarmos lado a lado com Ele. Por amor. Por amor, você não passou nem pelas metades das frustrações que você deveria passar, porque Ele te livrou mesmo você não sabendo. Teve muitos não deu certo, que são livramentos. E são por amor.
Ele continua sendo a tua esperança. Quando você anda desanimado, Ele é a esperança para os oprimidos. Ele é o conforto para aquele que precisa de um braço, de um abraço, de paz. Ele é aquele que cuida, que zela, que direciona os teus passinhos. E tudo isso por amor. Por amor ele morreu, mas ao terceiro dia, para a honra e glória do seu nome, e para que você fosse presenteado com algo incrível chamado salvação, que é um presente que Deus nos dá, mas que para ter este presente, esse privilégio, é necessário ter um conserto, ter um posicionamento, porque não é de qualquer jeito que a gente vive a salvação. Mas Ele te deu a oportunidade de conquistá-la para que um dia você estivesse lado a lado com Ele na glória. O amor do Senhor percorre distâncias. E é impossível cairmos tão longe ao ponto que Deus não possa nos resgatar ou encontrar. É impossível corrermos tão depressa que o amor dele não possa nos alcançar. Não somos capazes de esconder nada dele. O seu amor é melhor que a vida, é mais forte que a morte. E quando desistimos de termos o amor do Pai, quando preferimos ficar com as nossas próprias coisas e não renunciar, quando eu prefiro viver para o pecado, que para mim é mais prazeroso no momento, e desisto de viver o propósito que Ele tem para minha vida, o vazio se alastra dentro de mim. E a pior sensação do mundo é ter um vazio em si. Fala a verdade. Como é ruim quando nós que temos Deus, como é ruim quando a gente ora e Deus não fala nada. Como é ruim quando a gente lê a Bíblia e Deus não fala nada. Em nenhum momento Deus te abandona. Mas muitas vezes nós não nos comunicamos com Ele. Muitas das vezes nós nos distanciamos, mas Ele insiste em estar ali. A pior dor de um filho é quando um filho procura por um pai, os conselhos de um pai, o abraço de um pai, e o pai não está lá. Ou você não o encontra. Porque Deus sempre está lá. Mas muitas das vezes nós estamos com uma cegueira tão grande que não conseguimos sentir mais a presença do Senhor, ouvir mais o Senhor. Então uma coisa que eu peço sempre nas nossas orações aqui, eu não sei se vocês reparam no que a gente ora, mas é para que nunca falte a sensibilidade em nossos corações. Porque a pior dor é a dor do vazio. É a dor do vazio. E quando falhamos, Deus ele nos ama tanto que Ele é capaz de nos perdoar e nos restaurar. O amor do Senhor lança fora todo medo e nos encoraja a ser fortalecidos. Ele é intenso e capaz de penetrar no fundo da nossa alma e saciar o nosso coração por completo. O amor do Senhor revela bom senso, compaixão, graça, misericórdia. E o Pai anseia todos os dias para que nós tenhamos um encontro com Ele face a face. Mas isso só é possível quando nós estamos dedicados e quando nós queremos ter um relacionamento com o Papai. Do que adianta não comer peixe na Sexta-feira Santa e lembrar da morte de Jesus em uma sexta-feira no ano e nos outros 364 dias do ano, porque você viveu pensando nele, mas o resto esqueceu. E o que adianta? O que adianta eu não comer peixe na Sexta-feira Santa e no resto do ano
eu mal lembrar da existência do Senhor, eu fazer tudo errado, eu me afastar dele todos os dias, mesmo ele insistindo para que ele fique. Não deveria ser diferente. Não deveria ser diferente, de verdade. Não deveria sermos nós que deveríamos insistir para que ele ficasse ao nosso lado. Mas ele é tão maravilhoso e tão perfeito. E ele nos ama tanto que todos os dias ele insiste para que você fique ao lado dele. Ele te convida a ter um encontro com ele. Ele te convida a sentir um amor que excede todo o entendimento. Ele te convida a mudar. Ele te convida a viver algo novo todos os dias. Mesmo ele sendo Deus. E nós sendo apenas filhos e servos. Mesmo tendo a hierarquia e ele sendo maior do que nós. Todos os dias ele estende o braço para falar: vem que eu te resgato. Vem que eu cuido. Entrega nas minhas mãos os seus anseios. Entrega nas minhas mãos o que tem te causado medo, crise de pânico, depressão, ansiedade. Entrega nas minhas mãos o que tem te deixado aflito. Entrega nas minhas mãos. Eu sei o que é melhor para ti. Qual ser humano na Terra, estando acima de um cargo do que nós, realmente pararia tudo para poder resgatar você? Sem querer nada em troca. Sem cobrar nada. Somente por amor. É muito difícil o ser humano passar por muitas coisas pelo outro. Mas contudo há um Deus no céu que passou pela morte do seu próprio filho. Por amor. Por amor a você. Por amor a mim. Mesmo nós sendo tão ingratos. O amor do Senhor nos alcança todos os dias. E a fé nele nos salva e nos liberta para uma vida com paz. Hoje a mensagem, ela veio falar da Páscoa e não veio falar sobre um coelhinho que a indústria colocou. No domingo a gente vai estar celebrando a Páscoa, né, nas igrejas. E a Páscoa representa o renascimento e nos faz relembrar que Jesus pagou um alto preço para resgatar você e a mim. Sofreu e suplicou para que, se possível, Deus afastasse o cálice dele, mas que, acima de tudo, a vontade do Senhor permanecesse sobre ele. E hoje em dia a gente não quer renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus, porque a gente acha difícil. Ai, mas é tão difícil se afastar de fulano. É tão difícil renunciar à bebida. É tão difícil renunciar o cigarro. É tão difícil renunciar os meus pecados de estimação. Por amor, a renúncia, ela não é um sacrifício. Ela é um ato de amor. Às vezes a gente quer viver tantas coisas. E às vezes Deus ele só pede para que você renuncie a uma única coisa. E você fala: não quero renunciar a isso. E aí você ajoelha no seu quarto à noite e faz uma oração que vai contra aquilo que você acabou de falar. Porque você fala: Pai nosso que estais no céu. Venha a nós o seu reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí você ora falando para Deus que seja feita a vontade dele. E aí Deus fala assim: eu tenho um plano para você, mas eu preciso que você renuncie isso. E você olha para ele e fala: isso? Não. Mas isso eu não posso renunciar. Aí você bate com o seu próprio argumento. Aí você vai contra o seu próprio argumento. E hoje em dia estamos passando por dias muito ruins. E foi o que o Lucas falou aqui, ó. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos tem se esfriado.
Hoje em dia é explícito e escancarado o que o inimigo quer fazer com a humanidade. Hoje em dia, as pessoas, elas têm postado explicitamente a maldade na internet, nas redes sociais. Hoje em dia, o ato de cancelamento é a voz de Deus. Só que na Bíblia não fala que a voz do povo é a voz de Deus. Ao contrário, fala pra gente tomar cuidado com a voz do povo, porque é a mesma voz que pode nos destruir. Você sabia disso? Sim, isso é Bíblia. E lá não diz que a voz do povo é a voz de Deus. Porque a mesma voz que cancela alguém pode ser a mesma voz que pode exaltar alguém. Que interessante. Então Jesus sofreu e suplicou e passou por uma morte de cruz e de muita agonia. E onde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou. Mas para isso teve um preço. E o preço foi de sangue. O preço foi de sangue. Para que hoje pudéssemos ter total liberdade com Deus em uma oração. Porque antigamente não era assim não, galera. Antigamente, para você falar com Deus, você tinha que ir pro templo, o seu sacrifício, você tinha que entregar para um sacerdote, ele que fazia o sacrifício lá dentro do templo. Não era qualquer pessoa que poderia chegar tão perto de Jesus, ter tanta intimidade com Deus, né? No caso, Deus. Mas depois da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou para que hoje você pudesse ter a liberdade de orar no seu quarto em secreto e falar diretamente com o autor da vida que te encontra e te espera lá todos os dias. Que lindo. Que lindo. O amor de Deus por você é imenso. Imenso. Uma pergunta para mães e pais. Será que nós, um dia, permitiríamos que nossos filhos fossem sacrificados por uma humanidade que lá na frente não ia reconhecer o ato? Ia ser tão incrédulo. Pessoas que não iriam dar valor para o ato que ele teve. Tão ingratos. Nós, mãe, não deixaríamos. Nós, mãe, não deixaríamos nosso filho passar pelo mesmo ato de Jesus para salvar uma humanidade incrédula. Não deixaríamos. Mas, contudo, mesmo sabendo disso, ele nos amou. Mesmo sendo assim tão falho, tão pecador, ele nos amou. Mesmo sem a gente merecer, ele nos amou. Ele nos amou. E lá em Isaías 53:3 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas hoje somos curados. E pelas feridas somos curados. E sobre ele hoje há cicatrizes que provam o quanto ele nos amou. E que provam tudo o que ele precisou passar para que hoje nós pudéssemos ser livres. E o quanto você tem valorizado esse amor que nos refaz todos os dias. Esse amor que nos constrange. Esse amor imensurado. Esse amor que cura. Esse amor que zela. Esse amor que nos amou primeiro. E que a graça tem nos alcançado todos os dias, mesmo nós não merecendo. Mas ele nos amou e ele nos ama. Jesus levou sobre si toda a dor e toda a amargura para que hoje você pudesse ter uma vida com abundância. Então não desista da vida. Tudo é possível para aquele que nele crê.
Deus, ele não desistiu de você, ao contrário, Deus investe em você dia após dia, dia após dia, não porque você é merecedor, mas porque ele te ama. Porque ele te ama. Juliana, mas eu caí, mas ele te perdoa. Ele mesmo te levanta, te perdoa e te abraça. Basta ter uma renúncia sincera, basta ter sinceridade no arrependimento. Então, não desista de Deus. Acredite que dias melhores estão para vir. E depois do encontro com Ele, tudo se torna diferente. Tudo é diferente quando Ele está presente. Nós não somos mais os mesmos. Não somos. E se for preciso, liberar perdão hoje. Porque não basta eu falar assim, eu na sexta-feira não vou comer o peixe, mas tá com o meu coração amargurado, tá com o meu coração angustiado, tá com o meu coração quebrantado, cheio de falta de perdão. Peça perdão e vire uma chave na sua vida. Faça isso e tenha uma atitude de perdoar 7 vezes 70 se necessário, porque Ele mesmo te perdoa. Ele perdoa você da mesma forma que você tem perdoado seu irmão, então perdoe. O perdão, ele não vai libertar o outro, ele liberta você e deixa a sua vida fluir. Entende? Para que você possa desfrutar então uma realidade completa e diferente do que tudo que você já viveu. O Senhor tem grandes histórias para a sua vida. E grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida, mas você precisa se permitir vivê-las. E hoje, a minha pergunta para você é: o que impede você de entregar toda a sua vida a Jesus? Você está com medo de renunciar? Você tem medo de falar para Deus para que a vontade dele seja prevalecida na sua vida e a vontade dele não ser a sua? Qual é o seu medo? É o medo do julgamento? É o medo do que vão pensar de você? Querido, nada mais importa quando estamos com o Senhor e quando Ele é o nosso principal alicerce mediante a tudo. Nada mais importa. Quando a gente começa a dar um passinho para Cristo, muitos vão olhar, muitos vão julgar, muitos vão lembrar do nosso passado e vão querer jogar o nosso passado na nossa cara. Mas sabe uma notícia pro inimigo? Ele pode lembrar o teu passado, mas lembra o futuro dele. Lembra o futuro do inimigo. Lembra o que Deus vai fazer com ele lá em Apocalipse. Sabe o teu passado? Tu não está mais lá. E no livro da vida, uma nova história começa a partir do momento que você dá um passo pro Senhor. As coisas velhas são apagadas e tudo se fará novo. Não há altura e nem profundidade que Deus... Não há nenhuma altura ou profundidade que nos separe do amor de Deus. Portanto, confie no Senhor. Confie sem reservas, pois você só viverá em plenitude quando o seu coração estiver completamente inundado pelo amor do Pai. Depois da cruz, nós não éramos mais escravos. Fomos livres, somos herdeiros. A graça do Senhor está sobre nós. O amor de Jesus alcança nossas vidas. E lá em Mateus 6,33 tem uma frase, foi até que minha mãe colocou aqui, que uma vida com Deus ela é uma vida com menos... Nós nos preocupamos muito, mas é uma vida com certeza de que Deus fará o melhor, sabe por quê? Porque quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas me são acrescentadas. Você não tem que ser mais escravo do medo, mais escravo das dores do passado, mais escravo
da tristeza, das frustrações, das indecisões, das inseguranças. Não. Porque agora você se torna um filho de Deus. Quando eu reconheço que Jesus é o meu caminho, verdade e vida, e eu reconheço o sacrifício que foi feito na cruz e entendo o quão importante foi e o quão difícil foi e o quão necessário foi, eu entendo o quão grande é o amor de Deus por mim. E esse amor me constrange, esse amor me refaz, esse amor me resgata todos os dias. Ele tem sido o nosso principal alicerce todas as manhãs. Ele tem sido a sua força para você levantar e chegar até aqui. Deus, Ele é tão bom. E o quão bom é estar na presença do Senhor. O quão bom é render graças ao Senhor. Lembre-se que você é amado por Deus. Lembre-se que você é escolhido por Deus. Lembre-se que Deus vê você como uma pessoa suficiente. Porque mesmo se sentindo incapaz, Ele é o que te capacita. Ele conhece os desejos do seu coração e Ele sabe as promessas que Ele tem para você. E são coisas grandiosas, não são coisas pequenas. Jesus, Ele ama você. Sei que você já deve ter ouvido muito essa frase, mas eu vim te lembrar que Jesus te ama. E tem situações que Deus, Ele não permite você passar por puro livramento. Porque Ele aceita ver você falando pra Ele que você quer desistir, porque Ele sabe que daqui a pouco tu volta. Mas Ele não aceita te perder pro inimigo. Isso Ele não aceita, não. Às vezes você fala pra Deus assim, eu vou desistir. Aí Ele olha pra você e fala, vai nada, daqui a pouco eu uso alguém pra falar com você e tu volta. Porque grandes são os planos que eu tenho pra você. E aí quantas vezes a gente se pega, né? Naquele momento que a gente fala que vai desistir de tudo, daqui de 5 minutos tá orando de novo. Não vou mais ser pastor. Daqui a 2 minutos tá sendo pastor, cuidando de um rebanho. Não vou ser mais missionário. Daqui a pouco tá lá fazendo missão. Porque grandes são os planos do Senhor e Ele não te permite desistir. Por mais que você fale, eu vou desistir, Deus, Ele olha pra você e fala, meu filho, isso daí é só cansaço. Vai descansar, tome um chá, se acalma e vamos continuar que a caminhada é grande. E grandes são as obras que eu tenho pra ti. E são lindas. Porque eu mesmo escrevi à mão o que eu tenho para a tua vida. Eu sempre falo para Deus que o meu maior prazer será um dia escutar dele que Ele me vê com o coração como Ele viu o coração de Davi. Que eu seja uma mulher segundo o coração de Deus. Eu falo para Deus que essa vai ser uma grande honra, ouvir isso dele. E eu almejo muito um dia escutar. Então não esqueça que houve um sacrifício por você. Só que ele não deve ser lembrado apenas na Semana Santa, não. Você tem 366 dias da sua vida, 365 dias, mas esse ano é 366, tá? Esse ano é bissexto. Para lembrar do sacrifício e do ato de amor que foi feito lá na cruz por você um dia. E Deus, Ele não desiste de você. Ele se importa muito com você. E eu nunca vi um amor tão grande assim.